Boa tarde, pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Hoje eu vim falar sobre um tema muito específico, né? Antes, explicar que essa semana provavelmente eu faça uns 2, 3 vídeos, cada um com uma finalidade, né? Um deles é o de hoje, que a gente vai conversar sobre um assunto que tem a ver muito com a minha semana, com as coisas que algumas pessoas me trouxeram. E também os outros vídeos vão falar sobre os temas que eu tenho lançado essa semana, porque a gente vai falar sobre transtornos psicóticos, né? Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês de cada um deles e também apresentar para vocês de que forma eu estudo sobre eles e tudo mais. E eu não esqueci, porque eu lancei lá vários problemas que precisam ser elaborados e eu fiquei de dar dicas e técnicas de cada um deles. Então, essa semana também eu lanço mais uma técnica. Vai ser a técnica sobre timidez, né? O medo de falar, o que pensa. Mas hoje o tema é luto. Eu acho que até trouxe essa caixinha aqui que é em formato de livro para vocês. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Por que eu trouxe o tema luto? Algumas pessoas essa semana me procuraram por problemas totalmente diferentes, né? Alguns tinham a ver realmente com a morte, outros tinham a ver com aquela sensação de planejei algo e não saiu como deveria, e realmente tiveram alguns falecimentos, né, de pessoas próximas. Alguns relatos de algumas que me trouxeram sobre relatos de falecimento, e cada um foi diferente, né? A gente tá acostumado com o tema luto voltado à morte, né? E realmente, assim, alguns destes motivos que me fez hoje trazer para vocês aqui tem a ver sim um pouco com o tema de morte, mas também explicar para vocês que o luto ele não se baseia só na morte, né? Ele se baseia em tudo que é aquilo que a gente considera um luto. Por exemplo, existe o luto de quando você perde uma pessoa, existe o luto de quando você perde um emprego, o luto de quando você que era acostumado com uma vida e de repente essa vida muda, né? Seu padrão de vida muda. O luto também pode ser daquela pessoa que era acostumada a trabalhar e de repente vem a aposentadoria e ela não está preparada para aquilo. O luto pode ser uma mãe que planeja uma gravidez maravilhosa e de repente ela descobre que ou o filho às vezes realmente acaba falecendo ou ele virá com alguma sequela, que também é um luto para a mãe, porque ela idealizou toda uma vida para aquela criança, né? Existe o luto de quando você perde um amigo, mesmo por brigas. Existe o luto de um casamento que se acaba, de um relacionamento que termina. Existem diversos motivos que a gente pode colocá-lo como luto, porque é a forma com que a pessoa elabora aquilo, né? A gente está acostumado também, eu não sei a maioria de vocês se vocês conhecem, mas existe alguns estudos voltados às fases do luto, né? Que a gente está acostumado a ouvir, que é a fase de negação, né? Vem a fase de negação, a de depressão, vem a fase da raiva, vem a fase da barganha, vem a fase da aceitação. Aí a gente pensa assim, nossa, então eu tenho que passar por todas essas fases. Ou então elas têm que acontecer metodicamente uma atrás da outra. Não.
elas não acontecem, uma atrás da outra. Muitas pessoas já pulam para a barganha. Eu vou dar um exemplo bem assim, pessoal. Eu tive muitas coisas que eu tive que elaborar como luto em relação à família, a relacionamentos, a brigas, no geral. E aonde eu estava e aonde eu estou. Que é por isso também que eu faço terapia, na barganha. Eu me deparo com a fase da barganha, que é a compulsão por compras, né? Eu entendo que eu tenho que me compensar por aquilo que me deixou triste, por aquilo que faltou, por aquilo que de repente não foi o resultado que eu esperava. Existem pessoas que nunca saem do luto. Tem pessoas que demoram anos para conseguir passar por tudo isso. Tem alguns que nunca saem da fase da negação, que chega até gerar transtornos, né? Transtornos mentais, da pessoa não acreditar que aquele parente, aquela pessoa próxima se foi, então ela começa a ter literalmente alucinações, delírios, no sentido de acreditar que aquilo ali está ali e ela quer parar ali. Então ela nega a realidade dela. Existem pessoas que entram em depressão, né? Ela não consegue sair daquele período, ela não consegue, como é que eu posso dizer, absorver o sofrimento, ela não consegue compreender a fundo o sofrimento dela, e aí gera tristeza, desânimo, e surgem vários sentimentos, emoções. O comportamento geralmente é de se isolar, ela deixa de fazer as coisas que ela gostava. E tem pessoas que literalmente elas já trabalharam isso de alguma forma, são pessoas que às vezes já tiveram acesso à terapia, ou elas têm uma vida assim muito tranquila, estruturada, que ela consegue entender os processos, então ela vai da aceitação de entender que, olha, isso aconteceu, o que eu posso fazer sobre isso, né? E assim vai. Tem o da raiva, que é a hora que você, um exemplo, quando você perde o emprego, você fica revoltado, você fala, meu Deus, e agora? Como que eu vou resolver a minha situação? E aí vem aquele ódio, e aí já põe a culpa em Deus, que Deus não tá te ouvindo, né? Aí já coloca a culpa nos familiares, que também não ajudam. Aí, de repente, começam as brigas. Então, assim, existe todo um contexto. Só que a gente não passa por essas fases metodicamente. Cada um responde segundo o seu sentimento, a sua compreensão, né? E tem coisas assim que acontecem que às vezes as pessoas também não entendem. Por exemplo, né, os mitos. Porque a fase do luto, ela tem muitos mitos. Do tipo, que o luto é a mesma coisa que pesar. E eles não são. São experiências diferentes, né? Que a vivência do luto ou da perda da pessoa progride de acordo com as fases. Isso não é real. Ou quando chega alguém e fala pra você, você tem que sair desse luto, você tem que encará-lo de frente. Só que naquele momento a pessoa não tá esperando esse tipo de frase. Ela tá esperando ser consolada. E o consolar, às vezes, é o simples comportamento de sentar do lado dela e falar, eu tô aqui. Pro que você precisar. Você quer chorar? Pode chorar. Porque o chorar faz bem. Ele alivia. Né? Isso é científico. E aí, tem pessoas que decidem assim, eu tenho que retomar minha vida. Chega, eu não vou sofrer. Tipo,
Às vezes o parente, a pessoa morreu ontem. E aí a cobrança vem. Não, você tem que sair disso. Você tem que viver. Foi o melhor para a pessoa. Tudo bem. Tudo isso as pessoas sabem. Só que aquele momento é dela. E ela tem que decidir de como ela vai encarar. Se ela precisa ou não de uma ajuda. Se ela vê que isso se estende por muito tempo. Se tá gerando transtornos para a vida dela. Se tá gerando desconfortos. Entendeu? É isso que cada um tem que avaliar. Porque tem gente até que acredita que expressão por lágrimas, por exemplo, ver o outro chorando. Ah, pelo amor de Deus, pra que chorar? É fraqueza isso? Não, não é fraqueza. É uma forma da gente externalizar aquilo que a gente tá sentindo. E tudo bem. A gente precisa. Se você se imagina, por exemplo, pessoas que perdem emprego porque se aposentam. Ela tinha uma rotina. Ela tinha, né, uma vivência do que ela fazia, do que ela gostava de fazer, do que ela tinha prazer e de repente isso acaba. E aí ela vai para casa dela e entra em choque com a realidade do amanhã eu vou acordar, o que eu vou fazer? Como que eu posso sair disso, né? Então tem todas essas situações que podem ser consideradas um luto para a pessoa. Para a mãe que almejava uma criança que tivesse saúde e de repente ela vem com alguma sequela, isso muda tudo também. E ela também passa por uma fase de luto. E aí ela vai, dentro das possibilidades dela, se encontrar, de pensar o que eu posso fazer, como que eu vou me organizar, como eu vou planejar, se isso não dá, eu vou ter que fazer isso, entendeu? Então, cada um vai ter uma resposta referente àquilo que ele considera como luto. Um casamento acaba. Realmente, para as pessoas que o casamento acaba, é algo muito ruim, porque você tinha ali um companheiro, uma pessoa que dormia do seu lado, e de repente você não tem mais. E aí você se vê sozinha. E aí você pensa, nunca mais eu vou encontrar ninguém, né? Que aí você vivencia seu luto com negações, né? Eu nunca mais vou ser feliz, porque você baseou a sua felicidade em cima daquele companheiro. O que realmente, na verdade, não deve acontecer, mas cada um precisa de um tempo para organizar as ideias, para organizar os sentimentos, que significa autoconhecimento, né? A gente precisa disso, é fundamental, né? Quando eu disse que tinha diferença entre o luto, há diferenças fundamentais. Por exemplo, o pesar. Ele é um complexo de pensamentos e sentimentos sobre a perda, que são as vivências, certo? O luto é diferente. É o pesar tornado público. É o que as pessoas podem ver. Quando você se apodera do sentimento e aquilo te causa uma expressão mesmo, algo físico, perceptível, né? E aí que tá. E existe N maneiras da gente vivenciar os pensamentos, as expressões, o compartilhar com o outro, o chorar. Isso tudo são formas de conseguir vivenciar esse momento, né? É difícil porque, por exemplo, vou dar um exemplo de quando as pessoas perdem alguém e aí elas começam a lembrar das datas que elas celebravam juntas. E essa sensação dá a impressão de que a pessoa ainda tá ali, né? Em alguns momentos. E ela também pode ser entendida como uma forma saudável de luto, porque ela relembra. Porque, na verdade, todo luto se transforma depois em uma lembrança, em uma vivência. Seja ele de lembrar como era
quando trabalhava, seja ele de lembrar quando trabalhava em determinado lugar e agora trabalha nesse, seja a mãe que não tinha filho antes e agora ela tem uma outra realidade, seja a pessoa que faleceu e você ficou e você tem que lidar com as memórias que vocês tiveram juntos, ou seja, um relacionamento que acaba, mas a gente tem que pensar que, por exemplo, um relacionamento, nem tudo foi ruim, algumas coisas estiveram boas, então uma dica é tentar se focar no que foi bom. O que foi ruim, você tenta deletar, né? Tentar se prender em coisas boas e buscar algo melhor para sua vida, né? Porque as pessoas acham que existe uma sequência previsível para as fases e elas não existem. Isso não é real, tá? Então, não é possível falar com precisão das fases, dessa sequência, embora elas existam, mas elas têm processos diferentes para cada pessoa. Cada um compreende esse processo de uma forma. Uns tentam controlar a noção de fases, outros têm apoio de familiares, outros substituem esses sentimentos, que são aquelas pessoas que às vezes se apegam ao trabalho para não pensar, que eu não acho bom. Porque aí causa na pessoa o quê? Acúmulo de emoções e sentimentos que não foram trabalhados. Que é onde gera o quê? As doenças psicossomáticas, né? Causadas pelas emoções, pelos sentimentos que transformam em doenças físicas, né? Mente e corpo. E não tem nada que a gente possa fazer para substituir esses momentos. A gente tem que aprender a compreender cada um deles, né? E é um processo que cada um passa sozinho. Por mais que tenham as pessoas que são sua rede de apoio, que é muito importante, não tem como prever como cada um vai lidar com aquilo. Uns conseguem lidar muito bem, outros não. E a gente tem que respeitar o espaço do outro, né? Não usar palavras do tipo, sai dessa, para de frescura, você tem que viver. Não é assim que funciona. Em vez de críticas, tenta demonstrar o carinho, a empatia que todo mundo fala, né? Acolha aquela pessoa, independente do tipo de luto que ela esteja vivendo. Às vezes ela só quer externalizar, às vezes ela só quer falar e alguém para ouvir. Ela não quer alguém para criticar o que ela tá passando naquele momento. Tá bom? Então, assim, porque as pessoas criam falsas certezas referente ao luto. De que as pessoas vivenciam essas experiências seguindo as mesmas fases, e não. Cada um passa de uma forma. Às vezes um tá lá na aceitação, de repente vem a raiva, de repente ele nega tudo, aí de repente ele entra em depressão, aí de repente vem a aceitação de novo, né? Então não tem como é que eu posso dizer, um parâmetro só de visão referente a isso, tá bom? Só para vocês saberem, esse conceito de fases, ele foi popularizado mais ou menos em 1969, através do livro Morte e o Morrer, de Elizabeth, acho que é Kübler-Ross, alguma coisa assim. É um marco na literatura, com certeza, sobre o assunto, mas cada pessoa fica enlutada de sua maneira, tá bom? Eu fiz o vídeo. Agora eu quero que vocês deixem comentários sobre as experiências de vocês de luto, independente do tipo de luto que vocês estejam vivenciando. É o que eu falei, luto não é só referente à morte. Ele pode ser por qualquer coisa. Uma pessoa que faz uma cirurgia e aí o processo foi tão doloroso e aí ela passa pelo luto também.
E eu quero resultados, eu quero que vocês comentem nesse vídeo o que vocês acharam, se vocês concordam comigo, o que não concordam também. Me contem as experiências de vocês. É importante eu ter esse feedback se esses vídeos ajudam, porque eu tô aqui para literalmente ajudar, para também desmistificar algumas crenças que as pessoas criam, tá bom? Uma boa segunda-feira, né? Que vocês tenham uma boa semana e até mais.